Quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Acompanhar a leitura juntamente comigo. Aleluias. Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 5, versos 1 a seguir. Glória a Deus. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe o que afastasse um pouco da terra. Então assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, repita comigo, sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderar dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca do peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, sobre a tua palavra, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha falar com a tua igreja. Tira de mim, meu Pai, todo o nervosismo, toda a timidez. Pai querido, que toda palavra, Senhor Deus, que estiver direcionada do teu trono, Senhor Deus, a tua igreja venha receber, meu Pai. Começa a abrir os corações, começa a abrir a mente, o entendimento, Senhor. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de distração, tudo aquilo que vem impedir do teu povo, Senhor Deus, de ouvir a tua santa, bendita e gloriosa palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Este texto nos conta sobre a pesca milagrosa, aonde Jesus, no início do seu ministério, Jesus ele começa a andar em lugares levando a palavra do Senhor, levando o evangelho. E a Bíblia diz que nesse texto, aonde Jesus estava perto ali no Mar da Galileia, a multidão era tanta que começaram a oprimir Jesus, que começaram a apertar Jesus. Então Jesus ele procura um meio para que ele venha trazer a palavra para as pessoas, e foi em cima de um barco. O barco que Jesus escolheu não foi um transatlântico, não foi um barco de luxo, mas foi apenas um barco de pesca. Isso demonstra a humildade de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Então Jesus, ali ele começa uma missão muito grande. Primeiro, ensinar a palavra para as pessoas. E segundo, escolher discípulos para ele. E a Bíblia diz, aleluias, que Pedro, Tiago e João,
Eles estavam retornando de uma pesca, e a pesca ao qual eles foram não foi uma pesca muito agradável, porque eles passaram a noite toda e nada apanharam de peixe. E naquela época o Mar da Galileia servia como fonte de renda para muitas cidades ali em volta, que é onde a maioria das pessoas, ou grande parte, vivia da pesca, vivia da pescaria. E se nós olharmos para um pescador profissional, ele sabe as suas técnicas de pescar, ele tem os seus instrumentos, as suas ferramentas, aleluias. E o pescador, ele sabe o local exato, o momento certo, onde o peixe vem. Mas a palavra do Senhor diz que quando Pedro, Tiago e João, eles estavam pescando ali durante a noite, eles não conseguem pegar nada. Eu posso até imaginar, talvez eles saíram dali da casa deles com uma grande expectativa de pegar peixes para quando voltar, talvez para pagar suas contas, as suas dívidas, pagar o imposto, mas as expectativas que eles tinham gerado em seu coração levou ao fracasso. E muitas das vezes na nossa vida não é diferente. Às vezes nós planejamos algo para o nosso futuro, para a nossa vida, e muitas das vezes a resposta não é aquilo que nós esperávamos. Mas isso não significa que Deus ele nos abandonou. Isso não significa que Deus ele se esqueceu de nós. Isso não significa que a promessa do Senhor ela se afastou de nós. Mas tudo isso é para que o nome dele venha a ser glorificado na nossa vida. Aleluias, glória a Deus. Então os discípulos, eles começam a vir ali para a margem, eles começam a lavar as suas redes, aleluias. Mas quando Jesus se aproxima, a Bíblia diz que Jesus, ele olha para eles, aleluias. Eu não sei o tempo que você está vivendo na sua vida, como a irmã Thalita, ela falou nessa noite. Talvez esse ano não foi um ano fácil para você. Para mim não foi um ano fácil. Para minha esposa não foi um ano fácil. Mas o Senhor ele está conosco. O Senhor ele tem nos segurado nas suas mãos. Aleluias. E como a noite de Simão Pedro não foi uma noite muito agradável, não foi uma noite muito fácil, aleluias, eles estavam lavando as redes para ir embora talvez, ou preparando para o outro dia, mas a palavra do Senhor diz que Jesus, ele olha para eles. O que eu aprendo nesse texto? Por mais que estejam circunstâncias na nossa vida, por mais que nós possamos estar vivendo momentos difíceis, ou momentos dificultosos, mas nada nos separa do olhar do Senhor na nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra. Aleluias, glória a Deus, santo é o Senhor, glória a Deus, aleluias, aleluias. Então Jesus, ele pede para que eles emprestem o barco, para que Jesus viesse a ensinar a palavra do Senhor para aquela multidão. Aquela multidão naquele momento estava em busca da cura, mas também queria ouvir Jesus, queria ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos transforma. A palavra do Senhor, ela leva o homem ao arrependimento. A palavra do Senhor, ela leva o homem a uma transformação de vida. Aquelas pessoas não só queriam somente a cura, mas elas queriam a transformação por completo. Aleluias. Então Jesus, ele sobe ali naquele barco, começa a ensinar para aquele povo. Talvez aquele povo estava em busca de um direcionamento do Senhor. Talvez aquele povo queria ouvir uma palavra de conselho. Talvez aquele povo queria ouvir aquilo que o Senhor tinha para eles. Aleluias. Eu não sei se você faz parte desta multidão. Talvez você chegou aqui em busca do seu milagre, mas se você chegou aqui para ouvir a voz do Senhor, você está aqui no endereço certo e no momento certo, porque neste momento o Senhor ele tem uma palavra de vitória liberada sobre a sua vida. Aleluias, glória a Deus, aleluias.
Jesus ele queria ensinar o caminho da salvação para aquele povo. Jesus ele queria ensinar para aquele povo qual é a maneira certa de nós atingirmos a salvação. E nós estamos vivendo momentos da nossa vida que muitos têm deixado a salvação de lado e se preocupado com as suas coisas materiais. Aquele povo, eles precisavam ouvir aquilo para transformar suas vidas. Aleluias. E quantos de nós temos deixado de buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida? Como foi falado aqui nessa noite, o Senhor ele tem deixado de ser prioridade na nossa vida. O Senhor ele tem deixado de ser prioridade no nosso lar. O Senhor ele tem deixado de ser prioridade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Qual tem sido a sua meta nos dias de hoje? Talvez você tenha buscado, aleluias, um carro de luxo ou uma mansão para morar, e a sua salvação como é que está diante do Senhor? Aleluias. Jesus ele então, ele começa a ensinar aquele povo, ele começa a orientar aquele povo. Aleluias. Jesus ele não veio nessa terra somente para curar, não somente para libertar, mas Jesus ele vem ensinar o caminho da salvação. Jesus ele disse: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Aleluias. O Senhor ele nos resgatou lá do lamaçal do pecado. O Senhor ele nos resgatou para transformar a nossa vida. O Senhor nos resgatou para nos oferecer a salvação. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus: para que o milagre fosse operado na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida de João, primeiro foi necessário mexer no espiritual. A Bíblia diz que Pedro ele tinha um coração duro. Pedro ele era um cara nervoso, que quando Jesus ele foi preso ali no Getsemane, Pedro lançou a espada, cortou a orelha de Malco. Mas primeiro o Senhor, ele, antes de ele abençoar, ele queria mexer no interior. E é uma das áreas que ninguém gosta, que o Senhor ele trata. Ninguém aceita que Jesus ele trabalha no caráter. Ninguém aceita que Jesus ele quebra, ele molda o barro. Aleluias. Jesus ele então começa a ensinar. Eu acredito que Pedro, quando Jesus estava ensinando ali naquele barco dele, Jesus ele começa a mexer no interior de Pedro. O coração de Pedro começa a se aquebrantar. E Jesus ele, quando termina o discurso, quando Jesus ele termina o ensinamento, Jesus ele fala para Pedro: Pedro, pega a sua rede novamente, Pedro, e vai para o meio do mar. Pedro então ele fala assim: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas nada apanhamos, mas segundo a tua palavra eu irei. E quantas das vezes nós queremos criar desculpas para o Senhor, para fazer a obra dele? Quantos de nós criamos desculpa, como eu criei hoje, para fazer a obra do Senhor? O Senhor ele te chamou para lançar a rede. O Senhor ele te escolheu para lançar a rede lá no meio do pecado, lá no mundo. Aleluias. Algo que entristeceu no meu coração, eu lembrando hoje, esse ano eu não ganhei nenhuma alma para o Senhor. Isso é muito vergonhoso. Isso é triste para um cristão. Quantas almas você tem ganhado para o reino do Senhor? Será que você tem anunciado a palavra do Senhor no seu trabalho, na sua escola, para a sua família? Anunciar o evangelho do Senhor não é somente subir aqui em cima, não, mas é lá fora. O Senhor ele nos chamou para ser um canal de bênção. O Senhor ele nos chamou, o Senhor nos escolheu para que lá fora a luz do Espírito Santo viesse a refletir sobre a nossa vida. Aleluias. Irmãos, é triste. Quantos dias, quantos momentos durante esse ano
Pessoas chegaram até a nós, desabafando, abrindo o coração, e talvez nós poderíamos ter liberado uma palavra de consolo, uma palavra de transformação, uma palavra de refrigério. Nós deixamos de lado. Quantas pessoas já partiram no Senhor e perderam a oportunidade de conhecer a Cristo por nossa causa. Nós paramos de deixar de ser negligente ao Senhor. Aleluias. O Senhor, Ele nos deu entendimento. O Senhor, Ele nos deu sabedoria. Não somente para compartilhar um para com o outro, mas é para levar lá fora. É para lançar a rede para o reino do Senhor. Aleluias. Quantos de nós estamos perdendo as oportunidades que o Senhor tem colocado nas nossas vidas para levar o evangelho do Senhor? Jesus, Ele deixou uma ordenança para os discípulos: ide para todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando se fala em toda criatura, é para todo mundo, é para as prostitutas, é para os drogados, é para os moradores de rua. Aleluias. Nós estamos vendo o resultado muito maravilhoso, é na vida do irmão Valdecir. Quantas vezes ele cruzou conosco na rua e nós sempre lançávamos a palavra para ele, lançávamos a rede na vida dele, e hoje nós estamos vendo a bênção que ele está sendo, a transformação que o Senhor Ele tem feito na vida dele. Aleluias. O Senhor, Ele não nos chamou para ser religioso. O Senhor não nos chamou para ficar somente sentado no culto, no banco, na cadeira, somente para ouvir a palavra. Mas o Senhor, Ele nos chamou para compartilhar. Aleluias. Glória a Deus. Quantos da nossa família não conhecem a palavra do Senhor por nossa causa? Eu quero lançar um desafio sobre a sua vida. Eu disse esse dia lá no Porto Meira, em 2018, vamos trabalhar muito para o Senhor, descansar pouco e colher grandes resultados para o Senhor. Jesus está voltando. Qual tem sido a nossa atitude diante do Senhor? Como muitos falam aqui, a palavra do Senhor, ela nos confronta. A palavra do Senhor, primeiro ela fala conosco, para depois falar com todos. Aleluias. Muitas das vezes nós somos tão egoístas, a gente se preocupa tanto com a gente só ora pela gente, esquecemos do nosso próximo. Aleluias, glória a Deus. Jesus, Ele disse: vai Pedro, vai lá para o outro lado e lança a rede. O horário que Jesus, Ele pediu para Pedro ir, era um período durante o dia, e segundo alguns estudiosos, o mar da Galileia, a grande maioria das pessoas pescava durante a noite, que é onde os cardumes saíam para se alimentar. E se nós olharmos, seria impossível de Pedro ele pescar peixe. Mas Pedro, ele falou assim: não, Senhor, sobre a tua palavra eu irei. Sobre a tua palavra. Pedro, ele obedece ao Senhor. Porque a palavra que tinha sido liberada sobre a vida dele não foi do seu irmão, não foi de João, não foi de Tiago, mas sim do Senhor. Porque quando Ele libera uma palavra sobre a nossa vida, não importa o tempo que aconteça, Ele é fiel para cumprir. Pedro, então, ele começa a demonstrar obediência ao Senhor. Senhor, eu vou, porque o Senhor está mandando. Aleluias. Porque Pedro, ele sabia
que não estava somente aquele barco, ele, mas o Senhor, porque o Senhor, Ele é a direção da nossa vida, o Senhor, Ele era a direção certa, e se o Senhor não estiver na nossa vida, nós não chegamos a lugar nenhum, porque o Senhor é a nossa direção, o Senhor, Ele é que nos conduz à vitória, à bênção, ao milagre. E a Bíblia diz que quando Pedro chega naquele lugar, ele lança a rede, a quantidade de peixe era tão grande, que a rede começou a se rasgar, começou a se romper, aleluias, glória a Deus, aleluias. E Pedro, então, ele começa a chamar os que estavam em sua volta para ajudar. E eu já quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. A bênção que vem sobre a sua vida não vai ser somente para você, mas vai vir para aqueles que todos estão em sua volta. A bênção do Senhor não vai vir sobre a sua vida, mas vai vir sobre a sua casa. A bênção vai vir sobre aqueles que estão do seu lado. A bênção de Deus vai ser tão grande, que você vai poder repartir. Aleluias, santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia Jesus, aleluias. E Pedro, ele quando lança aquela rede, todos eles pegam aqueles peixes, vêm até a costa, e Pedro, ele vê que Jesus, ele era o mestre. Pedro, ele quando começa a olhar para Jesus, Pedro auto se olhando para si, ele começa a reconhecer a sua insignificância diante do Senhor. Pedro, ele fala para o Senhor: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. Aleluias. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Muitas das vezes nós nos sentimos insignificantes de estar na presença do Senhor. Existem momentos que a gente pensa que o Senhor está longe de nós, mas é no momento quando você está de joelhos, clamando, derramando o seu coração, reconhecendo que você não é nada diante dele, reconhecendo que você é pecador, o Senhor, ele enxuga toda a sua lágrima. Aleluias, glórias a ti, Senhor. O Senhor é santo, Pai, o Senhor é santo. Jesus, ele não estava somente operando o milagre na vida daqueles homens, mas Jesus estava preparando eles para uma grande chamada. Por mais que eles tenham experiência com o mar, por mais que eles tenham experiência com as suas pescas, mas a chamada do Senhor era diferente. O Senhor, ele falou para eles: agora vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. Aleluias. O Senhor, ele levanta eles como os discípulos. Discípulos não eram uma pessoa comum, mas eram aqueles que estavam com Jesus de lado a lado. Eram aqueles que, se preciso for, enfrentava tempestade, enfrentava fome, enfrentava o deserto, mas de forma alguma se afastava de Jesus. E uma pergunta eu lhe faço nessa noite: tem discípulos de Jesus aqui nessa noite? Aleluias, santo é o Senhor. Discípulo é aquele que faz a vontade do Senhor.
Discípulo é aquele que renuncia tudo aquilo que afasta o coração distante do Senhor e procura ter um coração voltado para o Senhor. Aleluias. E uma coisa eu te pergunto: aonde está a tua rede? Aonde está a tua rede? A tua rede, ela foi lavada, você guardou? Ou a sua rede está preparada para lançá-la lá fora, para ganhar almas para o reino do Senhor? Eu quero destacar 3 coisas na nossa rede. Aleluias. A rede eu quero simbolizar nessa noite o ministério que o Senhor nos confiou e nos chamou. Como é que está o ministério que o Senhor colocou em suas mãos? Será que você tem usado aquele dom que o Senhor entregou nas tuas mãos? Faça uma retrospectiva na sua vida. Quando você era pescador de homens, quando você lançava a rede, almas se rendiam ao Senhor. Aleluias. E nessa noite o Senhor, Ele fala ao meu coração: não é tempo de guardar a sua rede, mas é tempo de pegar a sua rede, pegar na tua mão, porque é tempo de ganharmos almas para o reino do Senhor. Aleluias. Queridos, olha para essas cadeiras. Nós sabemos que bastante gente hoje não veio ao culto, mas essas cadeiras podiam estar preenchidas por uma alma de cada um aqui nessa noite. Aleluias. Jesus, Ele disse: se quiser vir após a mim, negue a si mesmo e tome a tua cruz. Carregar a cruz não é fácil, é necessário ter renúncia, é necessário abrir mão do nosso eu, da nossa vontade. O apóstolo Paulo, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias. Nós estamos em Cristo, queridos. Aleluias. E quantos não foram pescados aqui pelo Senhor? Quantos aqui outrora estavam lá no mundo, perdido no lamaçal do pecado? O Senhor, Ele usou alguém como instrumento e lançou a sua rede e te resgatou. É para nós darmos sequência no que o Senhor, Ele deixou determinado para nós. Aleluias. Glória a Deus. É tão fácil, é só levar a palavra do Senhor. É só nós deixarmos de ter vergonha, de ter medo, e chegar nas pessoas e dizer que Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Talvez você diga para si mesmo: esse ano eu também não ganhei ninguém para Jesus, mas o ano que vem eu vou me esforçar. Aleluias. Nós não somos um povo qualquer, mas nós somos a geração eleita, o povo santo, o povo adquirido, o povo escolhido do Senhor. Jesus, Ele disse: não vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Nós somos um povo escolhido do Senhor. Amém?